Hoje nós vamos falar sobre a região Sudeste, já que nós estamos trabalhando todas as regiões do Brasil, hoje nós vamos falar sobre a região Sudeste. A região Sudeste é uma das regiões localizada no território brasileiro mais povoada, mais populosa. Todo esse fluxo migratório, crescimento aqui demográfico, crescimento da população, foi devido às atividades econômicas que se desenvolveram na região Sudeste, né? No século XVI até o século XVII, nós tivemos os primeiros ciclos, ciclo do ouro, né, descoberta do ouro nessa região. Depois, nós temos aqui a outra atividade econômica, a segunda atividade econômica que iniciou-se no século XIX até o século XX, foi a atividade, né, da economia cafeeira. E depois nós temos aqui, iniciando em 1930, todo o processo de industrialização. As indústrias que chegaram na região Sudeste se instalaram principalmente em São Paulo. Então, São Paulo, nessa época, a época de 1930, recebeu um número populacional muito grande, porque a população ela saía, né, do interior, saía de outras regiões, até da região Nordeste do Brasil, e iam, né, à procura, né, de emprego, à procura de melhores condições e trabalharem nas indústrias que estavam chegando na região Sudeste. Principalmente ali em São Paulo, recebeu o maior número, né, fluxo migratório nessa época, na época da implantação das indústrias, em 1930. Nós vamos falar agora dos aspectos físicos da região Sudeste. Quando eu falo de aspecto físico, eu vou falar do relevo, vou falar da hidrografia, vou falar do clima e vou falar da vegetação. Relevo, nós temos as serras e os planaltos. Nós temos a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço. Nós temos também as planícies costeiras, né, próximo ali ao oceano, né, Oceano Atlântico. E nós vamos falar aqui dos pães, né, o pão de açúcar. Nós temos também as bacias hidrográficas. Estou falando aqui do Rio São Francisco, do Rio Paraná, com maior consumo, né, potencial ali de energia elétrica para as indústrias. Temos também a hidrovia do Tietê, no Paraná, né, com maior potencial navegável. Vamos falar agora do clima. Clima nós temos tropical, né, que é aqui com o verão úmido e o inverno mais seco. Temos o tropical de altitude, né, com temperatura, vamos dizer assim, amenas, né, não chega a ser uma temperatura tão elevada, não é tão frio, mas também não chega a ser, tem uma temperatura bastante elevada, né, quente demais. Temos o tropical litorâneo, né, temos o tropical úmido, principalmente na cidade de São Paulo. Temos subtropical, né, com temperaturas chegando a 19 graus Celsius por ano e com precipitação, né, de chuva, vamos dizer assim, bastante elevada, né? Vegetação, nós temos a vegetação de Mata Atlântica, temos o Cerrado, temos vegetação litorânea e temos também a vegetação da Caatinga. Lembrando que São Paulo é uma cidade bastante industrializada, né? E também localizada na região sudeste, então tem um potencial também de industrialização, urbanização e também agropecuário. Então, com tudo isso, o que foi que ocorreu? Ocorreu a destruição da vegetação. Então, ocorreu o desmatamento. Por que ocorreu esse desmatamento? Para que houvesse, né, um espaço para a implantação das indústrias, para que a cidade fosse urbanizada, para o crescimento da cidade. Porque à medida em que a cidade ela recebe mais indústrias, então ela precisa de um processo de urbanização, de hidrovias, rodovias, né? Precisa de ferrovias,
E tudo isso ocorre uma alteração no meio ambiente. Todo esse processo, né? Para que as indústrias cheguem na região, comecem a fabricar os produtos, mas que tenha estradas, tenha vias de acesso para que esse produto eles cheguem até outras cidades, cheguem até outros estados, cheguem, né, até outros continentes. Ocupação e povoamento. Quando nós falamos de ocupação, nós estamos iniciando aqui falando sobre o processo, né, de povoamento, as primeiras vilas que surgiram na região sudeste. Primeiro, a gente vai falar do início do povoamento. O início do povoamento, né, foi na época, né, da fundação das primeiras cidades, né? Nós vamos falar aqui das primeiras vilas, né, que foram formadas no território brasileiro, principalmente na região sudeste, que foi a vila de São Vicente. O início do povoamento, né? Nós vemos aqui a primeira vila em 1532, na Vila de São Vicente, né? Depois, em 1535, veio a Vila de Nossa Senhora da Vitória, né? Localizada na atual Vila Velha. Depois, nós temos em 1545, na Vila de Todos os Santos, localizada em Santos. Nós temos em 1551 a Vila Nova do Espírito Santo, né, localizada em Vitória, no Espírito Santo. E em 1554 a Vila de São Paulo de Piratininga, localizada em São Paulo. E em 1565 a Vila de Vila Zé Bastião, localizada no Rio de Janeiro. Então, aqui foi o início, né, do povoamento da região sudeste. Todas essas vilas que eu acabei de citar. Quando nós falamos, né, que essas vilas, elas foram se expandindo, elas foram crescendo, né, devido às atividades que iam surgindo, as atividades de descobrimento do ouro, né, também atividade, né, quando eu falo de expansão do território. Quando eu falo de expansão do território, eu estou falando aqui da descoberta do ouro, das pedras preciosas, e também estou falando aqui de uma atividade chamada de bandeirismo. O que eram os bandeirismos? Os bandeirismos eram pessoas, né, que entravam entre as matas à procura de pedras preciosas, né, metais preciosos, e também aprisionavam índios para que pudesse comercializar. À medida, né, que ocorriam esse processo dos bandeirantes, né, que chamamos também de bandeirismo, se descobria ali o que existia mais terra, né, e que foi o processo não é nem descobrimento, foi o processo de expansão do território. Então, nós tivemos aqui, né, que chamamos as vilas de São Paulo para o interior, que era saindo de São Paulo, adentrando entre as matas, né, e expandindo cada vez mais o território. Nós temos aqui a Vila de São Paulo, né, no século XVI até o século XVII, né, chamando aqui também, que teve a principal atividade aqui do Nordeste açucareiro. Entre o século XVII até o século XVIII, né, nós tivemos aqui a atividade de São Paulo, se tornou o centro, né, irradiador das bandeiras, né, que eu falei aqui, o processo dos bandeirantes. E após, né, isso, a gente vê que ocorreu a expansão, né, do território. As atividades de mineração e produção do espaço, né? No final do século XVI,
XVII, tivemos aqui a descoberta do ouro e de pedras preciosas em Minas Gerais. Foi todo o processo de mineração. A mineração torna-se a principal atividade econômica do século XVII. Por esse motivo, o centro político administrativo foi transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro. Na metade do século XVIII, ocorreu uma decadência da mineração e as famílias migraram para São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de solos férteis para atividades agrícolas. E quando nós falamos aqui de atividades agrícolas, entra aqui a produção, né, a economia cafeeira, né, após o declívio, né, do ouro, veio a economia cafeeira, né, a plantação, o cultivo agrícola, né, do café, trazido, né, por Francisco de Melo, né, em 1727, né, o cultivo aqui para o Pará, devido às condições climáticas, os solos férteis, né, e somente no final do século XVIII que o café, né, veio ser cultivado aqui no Rio de Janeiro, né. Posteriormente, o café ganha um espaço em toda a região sudeste, Vale da Paraíba, Zona da Mata, né? Triângulo Mineiro. Então, o avanço da cafeicultura provocou um intenso desmatamento da Mata Atlântica. A gente viu que todo esse processo aqui de cultivo, se já existia, né, o processo de desmatamento, existia pouco, né? Mas à medida em que, quando eu falo de pouco, é assim, a procura das metais, das pedras preciosas, né? Ciclo do ouro, mas aí com o cultivo, né, da economia do café, dando aí o avanço da economia cafeeira, essa atividade de desmatamento intensificou ainda mais. Nós vamos finalizar aqui com a nossa atividade da economia cafeeira.